Bom dia a todos. Que a paz do Senhor reine nesse lugar por hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Gente, é uma alegria inenarrável para mim. Hoje, agora, esse é o segundo culto, eu estou um pouquinho mais à vontade. No primeiro eu ainda estava mais contrito. E a partir do momento que Deus vai dando esse conforto para a gente, Ele vai nos colocando numa condição que é aquela da paz que excede todo entendimento, né? Então, eu peço a Deus e a Jesus Cristo que o Espírito Santo de Deus se faça presente através da minha voz, através dos versículos, e que todos nós, em nome de Jesus Cristo, tenhamos agora retirado das nossas mentes, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, todo o impedimento que nós ainda temos para receber a palavra de Deus. Que a Tua bondade infinita, Senhor, que a Tua misericórdia possa agir sobre nós, tocando fundo o nosso coração, para que no dia de hoje milagres sejam realizados aqui, chaves sejam viradas e vidas sejam transformadas no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, algumas pessoas já me conhecem, eu tenho uma vida de 3 anos, talvez, aqui na igreja. Eu posso dizer para vocês que eu era um improvável, né, de estar aqui pregando nesse púlpito. Quantas vezes eu gritava para minha mulher: eu não vou me tornar crente. Ela: vamos num churrasco comigo. Eu falava: vai programa de crente? Eu não vou. E hoje, cara, é um negócio assim, a coisa mais surreal do mundo, né? Eu não só vivo, respiro a palavra, como faço questão de viver isso aqui, né? De viver essa comunhão, de gastar horas e horas com alguns amigos em cafés, onde a gente chama de café santo, para a gente falar das coisas de Deus, né? E a minha palavra de hoje aqui, ela vai ser sobre domínio próprio, né? O domínio próprio, no meu entendimento, ele é a razão de todas as nossas iniquidades, né? Eu tenho um conceito comigo, né, que assim, a humanidade caiu quando Eva não teve o domínio próprio e avançou sobre o fruto proibido. É um conceito meu, eu peço perdão a vocês para expressar da forma como eu penso, e eu sou uma obra em andamento, né, uma construção em andamento. Então, assim, com o tempo, eu vou refinando os meus conhecimentos, vou mudando, provavelmente, algumas posições, mas o que eu quero, de fato, é ser mudado. O que eu quero, de fato, é ser instruído. Porque, quando eu tomei a decisão de mudar minha vida, de ser obediente, eu sou um cara intenso, e eu não aceito ser nota 7. Né? Eu acho que todos nós, acabamos tendo um pouco disso dentro da gente, né? A gente gosta quando a gente consegue tirar primeiro lugar em alguma coisa, ou ser campeão de alguma coisa, ou em algum tipo de disputa, algum jogo que a gente está jogando, a gente gosta de ganhar. Mas o quão a gente tem se capacitado para poder ganhar, né? Esse é o grande problema. A nossa vontade de se preparar, ela tem que ser maior do que a vontade de vencer. Porque quando a gente se prepara de fato, vencer é uma consequência, né? E quando eu lembro dessa história de Eva, eu começo a fazer uma análise, né, sobre os frutos proibidos que eu pus à mão, né? E Paulo, na carta em Efésios 4, se puder projetar para mim, por gentileza, ele já falava uma coisa interessante, né? A partir da queda da humanidade, Deus resolveu enviar o seu Filho Jesus Cristo para que viesse reestabelecer esse relacionamento
entre a humanidade e ele, colocando o seu filho para sofrer todos os tipos de injustiças, de perseguições, para que ele desse, de fato, o exemplo. E Jesus, quando veio, ele colocou para a gente, já publicou Efésios 4? Desculpa, 4, de 22 a 24, me perdoe. Estou em construção, gente. Pega leve, pega leve. Então, aqui está dizendo que, quanto ao trato passado, a antiga forma de viver, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando a gente olha para isso aqui, olhando para o nosso foro íntimo, a gente entende que ele está falando o seguinte: a gente tem que se reinventar, a gente tem que mudar a nossa forma de agir. A partir do momento que Jesus Cristo veio e nós temos ciência do que ele veio fazer, não cabe mais a gente voltar ao comportamento que tinha antes de Jesus vir, que era como diz assim, nem as leis eram respeitadas. Nem as leis eram respeitadas. Os interesses, eles estavam acima de tudo, né? Então, Deus deu essa atacada, colocou Jesus Cristo para poder ensinar para a gente, e na partida de Jesus, um pouco antes dele partir, ele comentou com os discípulos que ele ia, na partida dele, deixar o Espírito Santo de Deus para que pudesse nos fortalecer, para que nele a gente pudesse ser ajudado e nele a gente encontrasse forças para continuar seguindo o caminho e os ensinamentos que Jesus veio colocar. Fazendo mais uma referência ainda a essa questão do comportamento, se você puder projetar para mim, por gentileza, Efésios 5, de 15 a 18. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, que seriam insensatos, né? Mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando de melhor maneira, né, o tempo, porquanto os dias são maus. A gente tem nos dias que se passam muito mais oportunidades de errar por conta do que o mundo oferece para a gente, né? E a gente tem que prestar atenção. Então, aqui, aproveitar o seu tempo, preste atenção no que você tem feito e aproveita o teu tempo de maneira sadia, porque senão vai sobrar tempo para você tropeçar. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, do Espírito, né? Quando ele fala enchei-vos do Espírito, aí a gente começa a pensar assim, mas por que ele está falando isso, né? Enchei-vos do Espírito? Porque, segundo Gálatas 5, de 22 a 23, nós começamos a conhecer um pouco da característica do Espírito Santo, né? Mas o fruto, eu vou ler da minha, vocês conseguem ler aí? Eu vou ler daqui da minha versão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Quando a gente olha para tudo isso daí, eu comentei no primeiro culto, que eu falo, rapaz, se fosse eu que tivesse escrito isso aí, eu ia apagar tudo isso daqui e botava só. O fruto seria o domínio próprio. Porque como é que eu enxergo hoje, né? O meu principal problema é domínio próprio. Quem aqui entende que precisa melhorar na questão do domínio próprio? Quem aqui entende que precisa melhorar na questão do domínio próprio? Levanta a mão, por favor. Agora todo mundo ouviu.
Porque eu quero dizer para vocês que hoje nós todos fomos chamados aqui, fomos escolhidos para estar aqui porque a gente precisava ouvir sobre domínio próprio. Como eu falei no meu entendimento, a falta de domínio próprio é a razão de toda iniquidade, né? E quando a gente olha para esse versículo, a gente começa a entender, caramba, mas para eu ter amor, para eu demonstrar amor, eu preciso de domínio próprio. O amor é uma atitude, né? Você decide amar, é uma atitude. Para eu ter alegria, da mesma forma, para eu ter paz, para eu ter paciência, para eu ser amável, para eu ser bom, para eu ser fiel, tudo isso, antes existe uma pequena batalha do nosso ego, da nossa forma de pensar, com aquilo que de fato tem valor para Deus. Eu vou contar uma pequena história para vocês aqui, que eu costumo usar sempre nas oportunidades que eu tenho. Reza a lenda que uma moça e um rapaz se conheceram dentro de uma igreja. A moça já tinha bastante tempo, já era nascida num lar cristão. E um rapazinho que tinha acabado de entrar, ele estava assim, vamos dizer assim, ainda meio com um pé lá e um pé cá, né? E acabou que eles começaram a se relacionar, o relacionamento foi ficando sério, e a moça se manteve firme. E, a partir do momento que eles casaram, o rapaz era microempresário, era empreendedor, praticava esportes, gostava muito de frequentar cursos de inteligência emocional, lia muito a respeito de prosperidade financeira. E ali houve um pequeno desvio, né, do papel do sacerdote, né? Mas a mulher se manteve firme. Ela orava constantemente para que o marido voltasse para Deus e para Jesus, né, com certa insistência e com fé de que um dia ele ia ter, de fato, um novo encontro com Deus. E o rapaz sempre discutia muito com ela, porque cada progresso que ele fazia, cada negócio que ele fechava, cada avanço financeiro que ele tinha, ele chegava em casa contando, e ela dizia para ele, nossa, como Deus é bom, como Deus é generoso. Chega uma hora que ele se irritou, ele falou, pô, tudo isso você acha que é Deus, é Deus. Se não fosse eu ir lá naquele cliente, falar com ele tal coisa, ele não tinha feito o negócio, se não fosse isso. E aí a gente vai, como é natural, né? Quando você entra numa rota dessa de ascensão, você começa a achar que você é o cara, né? Isso aconteceu comigo, tá? E aí, assim, em determinado momento, ele disse para ela, olha, eu me inscrevi aí numa expedição, nós vamos escalar um monte lá no Himalaia, e vai ser um negócio top, radical, e a montanha é uma das montanhas mais altas do mundo, quem sabe lá eu encontro Deus. Já que você vive falando que ele vive nos montes mais altos e nas mais baixas profundezas, né? Aí ela falou, meu amor, eu vou orar para isso, para que de fato você tenha um encontro com Deus. E passou o tempo, o rapaz foi para a expedição, já fazia 2 dias que ele estava fora de casa, já tinha falado com ela pelo equipamento de comunicação, estava subindo já o monte, né, o pico. E, num determinado momento, ele ligou para ela e falou, meu amor, eu estou ligando para você um pouco mais cedo, porque a gente teve uma notícia aqui que o tempo deu uma virada muito forte, né? Vai ter uma nevasca fortíssima, e ainda tem aí uns 45 metros para a gente chegar até o local onde a gente vai passar a noite, que é um local mais abrigado. Então, eu já vou falar com você agora, porque agora eu não posso perder mais tempo. Aí ela agradeceu o fato dele ter lhe dado e falou, meu amor, faz uma oração, né? Pede para Deus te ajudar, para que tudo corra bem. Ele, pode deixar, eu estou com gente experiente aqui, eu conheço isso aqui, pode deixar. E assim foi. Desligou o telefone, estava muito próximo já da noite, né, de chegar à noite. O tempo deu aquela virada, né? Começou uma ventania muito forte, a neve batendo forte nele, começou a bater esse rapaz contra a parede das rochas. E ali a situação foi ficando cada vez mais difícil até que anoiteceu.
ele não tinha mais contato com o amigo dele, e numa dessas pancadas que ele deu na rocha, todos os equipamentos que estavam com ele se desprenderam e caíram. Estava ele ali pendurado naquela corda, e na cabeça dele, pô, eu vou subir de qualquer jeito e lá eu me viro. Só que nesse momento, um dos ganchos que prendia a corda dele se soltou, e ele despencou, caiu em queda livre, não se sabe por quantos metros, mas só parou quando deu aquela estancada na corda, assim, né? E o cara, meio tonto, ficou desesperado, porque estava esperando já bater em alguma rocha, alguma coisa lá embaixo, e aí, desesperado, ele passou a mão na cintura, para pegar o radinho, né, para tentar se comunicar, já tinha caído tudo. A única coisa que ele tinha na cintura era uma faca, né? E ali, aquela faca guardada com ele, ele começou, meu Deus do céu, meu Deus. Aí ele percebeu o que ele estava falando e falou, pô, minha mulher falou que eu ia ter um encontro com Deus aqui, vai ser agora que ele vai me tirar daqui, vai me salvar. E aí ele começou, Deus, eu estou aqui, estou preso nessa corda, me solta daqui, me ajuda, faz alguém me resgatar, porque o amigo dele já tinha conseguido subir. E ali ele ia falando, ia esbravejando e colocando, e de repente ele escuta assim, ó, corta a corda. Aí ele fala, uai, que história é essa de corta a corda? Aí ele fingiu que não ouviu, continuou clamando para Deus, Deus me ajuda, e Deus falou de novo para ele, corta a corda. Aí ele falou, mas rapaz, aqui quem mora é o diabo. Não é Deus, não. O cara está querendo me tragar lá para baixo, está querendo tragar minha vida, e eu não vou cortar nada. Aí a voz outra vez, corte a corda. Quando a voz falou outra vez, ele entrou num embate ferrenho. Se você é Deus mesmo, faz alguma coisa para eu ver, porque não é possível você falar para mim que quer que eu corte a corda. O que a minha mulher já orou para que a gente pudesse te conhecer, e tipo assim, querendo pegar o crédito da mulher, né, para ele. E aí foi passando essa discussão, ele sem enxergar um palmo diante do nariz, aquela nevasca tremenda. Quando amanhece, no dia seguinte, ele está agarrado na corda, preso na corda, morto, congelado, a 2 palmos do chão. E aí fica a pergunta, né? Qual é a corda que cada um de nós tem que cortar? Qual é a corda? O que Deus tem falado para a gente? Rapaz, corta essa corda. Aí você está, não, mas eu não vou largar um faturamento desse aqui, não. Esse dinheiro para mim faz, oxe, que isso? Não, essa mulher aí, meu irmão, isso aí é a perfeição em forma de gente. Eu não vou abrir mão dessa mulher aí, não. E a gente vai começando a ter a questão que é importantíssima, que é a falta de domínio próprio. Você começa a ser seduzido por todas as coisas que o mundo te oferece. Dependendo do teu cargo, você tem poder, dependendo do teu cargo, você tem influência, você tem dinheiro, você tem amantes, você tem carrões, você tem viagens. E tu ali achando, e o diabo só saracuteando do teu lado, como diz o meu amigo ali. E a gente não percebe, a gente acha que está bem. Ou então, quando a gente não é descoberto nas coisas que a gente faz, a gente acha que está tudo certo, né? E dentro desse mesmo raciocínio, a gente começa a pensar o seguinte, cara, se domínio próprio é uma regra simples, mas é difícil de se cumprir, eu preciso buscar um entendimento, eu preciso buscar força para poder sair do outro lado, para poder entender e, de fato, virar a minha chave e fazer a minha reforma interior. Jesus dizia que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu testemunho é muito
muito fidedigno a isso, né? Apesar de eu já conhecer, já ter um relacionamento com Jesus, com Deus, em várias oportunidades da minha vida eu tive livramentos, de Deus falar comigo literalmente, né? Em situações que eu passei assim, que foram horrorosas, e eu morria de raiva de determinada pessoa, aí Deus falava comigo, olha, quem você pensa que é o seu algoz, na realidade é o seu libertador. E aí eu parava para pensar, eu falava, cara, mas como assim? Eu, o André, não tinha entendimento na minha mente, no meu coração, para este nível de civilidade. Não tinha. E ainda hoje é difícil, mas eu já experimentei a misericórdia divina olhando para mim e dizendo assim, rapaz, esse camarada aqui te libertou dessa situação. Tu está querendo voltar para isso? Não, não, não. Então agradece a Deus. Ele foi um instrumento de Deus na sua vida e daqui para frente você vai viver coisas melhores. E Jesus, ele dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. Aí quando você pega essa frase, né, você fala assim, cara, é aí que eu preciso buscar essa instrução. A gente, como cristão, a gente tem um papel importante na sociedade, né? Além da reforma interna que a gente tem que fazer, nós temos que influenciar, a gente tem que ser sal na vida dos outros. A minha esposa outro dia falou para mim, sal no saleiro é só sal. E é verdade, né? Ele fora, ele tempera. Então a gente assim, cara, como é que eu posso me melhorar? Como é que eu posso sair dessa situação de prisão? Como é que eu corto essa corda? Eu tenho que acreditar. Uma coisa é nós termos a instrução, outra coisa é nós termos a confiança. Uma coisa é nós temos a escolaridade, outra coisa é nós temos a educação. São coisas distintas. E a gente só consegue ganhar autoridade em determinados assuntos, ou de fato dizer que tem experiência, se a gente viver. A vida da gente sabe que tudo, nós sabemos que a nossa vida, tudo é exercício. Ninguém ganha músculo sem malhar. A não ser que você bote uma prótese, mas não é músculo, né? Então, a gente tem que, de fato, se você tem hoje, dentro da tua mente, do teu coração, vasculhando lá no fundo dos seus pensamentos, algo que você precisa cortar da sua vida, mesmo que lhe custe caro, começa a orar para que Deus faça essa transformação em você. Para que Deus dê força através do Espírito Santo, para que você enxergue alternativas, para que você possa enxergar novas perspectivas e ter novas esperanças. Por que eu falo isso para vocês? Porque foi exatamente assim comigo, né? Eu trabalhei durante muito tempo na área de tecnologia e em 2002, final de 2002, eu vim para Brasília e comecei a trabalhar, ter uma nova experiência comercial na área pública. E todo mundo, sem hipocrisia, como diz o versículo que a gente leu agora há pouco, sabe que o ambiente comercial dentro de governo é muito promíscuo. Ele é recheado de tudo o que não presta. De tudo o que não presta. E se você quer parar de beber, você tem que parar de frequentar o bar, né? Tem que parar de ter bebida em casa. E muitas vezes você fala, não, mas eu só vou lá no bar porque os meus amigos estão lá, mas as conversas são podres, o que você vê é podre, e tudo que rola em torno do bar é podre, porque as pessoas ali estão contaminadas com a bebida. Então, assim, no meio comercial, quando eu resolvi, aquilo começou de alguma maneira mexer comigo, eu não tinha mais paz de consciência, eu não estava nem próximo da paz que excede entendimento. Eu fui no encontro, e depois do testemunho do pastor Márcio, eu ainda quis fazer prova de Deus, né? Porque o pastor estava dizendo, olha,
ninguém está aqui à toa, todo mundo está aqui porque Deus escolheu. Eu dei aquele passinho para trás, né? Falei, bom, eu não fiz isso, não fiz aquilo outro, me enganando, né? Então eu não tenho nada a ver com o que está sendo falado aí. E aquilo me mastigando por dentro, aí eu falei, cara, no final o pastor ainda comentou que a gente poderia fazer prova, né? Se você tem dúvida de alguma coisa, peça a Deus. E a gente estava, acho que, uns 35, 40 homens ali, eu fui para trás de todo mundo, e eu falei, se esse pastor, se o que ele estiver falando é para mim, eu quero que Deus me dê uma prova. Ele tem que olhar dentro dos meus olhos. E fui lá para trás para dificultar, né? Me posicionei lá atrás, eu sou baixinho, um monte de gente alta, eu só me mira, mas me erra, né? E o pastor veio conversando, veio varando no meio de todo mundo, e eu ali, não, torcendo, parecia um joystick na mão, assim. Quando finalmente ele pregando e tal, ele pôs a mão no meu ombro, deu um tapinha assim no meu ombro, olhou dentro dos meus olhos e falou, Deus te abençoe, meu irmão. Putz. Ali foi um coice no peito. Falei, bom, o recado está dado, agora eu preciso executar. Aí veio o intervalo, eu fui procurar o pastor, eu já tinha me comovido muito com o testemunho dele, né? E eu falei, cara, o testemunho do pastor é algo assim que impactou demais, porque eu falei, cara, no processo que ele vivia, se ele escolhesse sair, ele estava condenado à morte. Eu falei, no meu eu não estou, mas abrir mão de 700 milhões de faturamento, de 7 milhões por ano na conta, era complicado. Na época eu ainda não estava, eu já estava casado, mas eu ainda não tinha filho. Quer dizer, eu sou casado por 2 vezes, eu tenho um primeiro casamento em São Paulo, onde eu tenho 3 filhos, né? E aí eu me casei em 2016 com a Penélope. Nós temos 2 gêmeas que estão aqui, subiram. E tivemos mais o Vicenzo ano passado, que ficou com a gente somente 3 horas e hoje mora com o Papai do Céu, né? E está na mão do melhor pai do mundo. Eu até que tentei, né? Quer dizer, o que me foi permitido, durante a gestação, graças a Deus, eu consegui ser o melhor pai que meu filho podia ter. E aí, nesse processo, perdi até o que eu estava falando. E aí abrir mão de um valor desse, de uma expressão que eu tinha no mercado, era uma coisa assim muito surreal, né? Mas eu olhava tudo que vinha acontecendo, porque quando você faz parte de um processo, quando você está dentro de um ambiente desse, você sabe por onde a raposa entra no galinheiro. Então a gente sabia, de fato, todo mundo que estava envolvido com coisa mais pesada, todo mundo, e as balas vinham passando só raspando na gente, sabe? Um amigo que você tinha bastante conhecimento com ele, o cara acabou preso. O outro que você tinha relacionamento, que vivia te assediando, foi preso. E aí eu falei, cara, eu não quero viver mais dentro desse ambiente. E aí eu fui conversar com o pastor, eu falei, pastor, eu quero que o senhor ore comigo, porque eu quero aqui ser curado disso. E aí, na oração de libertação, eu estava ali, pedi muito a Deus, muito, e quando terminou, eu falei, cara, eu estou curado. Eu vou sair daqui, vou dar meu testemunho na igreja, que a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, eu não mexo mais com o setor público e não me permito fazer absolutamente nada mais fora do que agrada a Deus. E é uma decisão difícil, porque assim, os meus filhos foram criados naquele modelo de viagem de 4 vezes por ano para os Estados Unidos, para a Europa, estação de esqui, restaurante praticamente todos os dias, compras sem limites. Minha filha tinha um adicional do meu cartão de crédito, e aquilo ia caindo na conta, o que entrava era maior do que saía, para mim estava tudo bem, né? E de repente,
Deus fala para mim, mete o pé no freio e dá um cavalo de pau. E para convencer quem estava dentro do carro. Para convencer quem estava dentro do carro, eu vou pedir para colocar aqui Tiago 4:7. Vou ler da minha versão aqui. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso aqui envolve tudo o que permeia esse ambiente que eu falei para vocês. Dinheiro, mulher, bebida, poder, influência, tudo. E aí você fala, cara, Deus, aí eu fui para o pó, meti o joelhão no chão, falei, Senhor, eu preciso de Ti para poder me ajudar, para poder me fortalecer. E numa pregação do meu querido pastor Freire, estava lá assim, dizendo, né, que se você conhecesse a Deus e seguisse e fosse obediente aos ensinamentos de Jesus Cristo, você alcançaria a graça e alcançaria a paz. Eu falei, velho, aqui está uma decisão que eu vou tomar na minha vida. Eu falei, eu vou ser obediente. Mas, como a gente é humano, né, a gente tem aquela maniazinha de, não, essa obediência aqui eu vou mais para frente porque eu ainda não estou preparado. E aí tu vai, né? E comigo aconteceu uma coisa engraçada, porque eu já fazia parte já tinha feito um encontro, né? E eu fiquei tão impactado com o encontro que eu gostava de andar com a camiseta. Para várias pessoas aqui eu acabei falando, né? Eu andava com a camiseta do encontro, para despertar curiosidade nas pessoas, e eu, de alguma forma, trazê-las para o encontro, né? Eu andava com a camiseta, minha esposa ainda falava, pô, você vai pôr essa camiseta de novo? A mulher acabou de lavar, e a bicha já estava ficando com aquelas bolinhas, sabe? O bom é que eu já fui em tanto encontro que já tem umas 5, 6 lá para eu usar. E aí eu falava para ela, não, é porque eu uso e as pessoas ficam olhando, e quando eu vejo que elas... é uma forma de eu interagir. Aí eu falei, então beleza, né? Aí um dia eu estava lá no Núcleo Bandeirantes, eu estava trabalhando com fruta, né? Nessa minha saída da área de tecnologia, eu estava trabalhando com frutas, e eu tinha acabado de entregar lá 200 caixas de manga, subi e desci de escada, que não tinha ninguém para ajudar, eu estava exausto, mas eu estava com aquela coisa do suor do guerreiro que ganhou a batalha, né? Eu estava feliz da vida, porque estava ali iniciando alguma coisa nova, mas eu estava cansado, era uma sexta-feira à tarde, eu falei, rapaz, eu vou pegar um Red Bull, e eu tinha no porta-luvas da minha caminhonete um cigarrinho de palha, né? Um palheiro. Eu falei, eu vou fumar um cigarrinho aqui, não tem nada demais, né? Vou fumar um paeirinho e vou tomar o Red Bull para dar aquela relaxada de sexta-feira, né? Não estou bebendo cerveja, né? Aí eu abri a porta, peguei o cigarro e tal, e tinha um morador de rua e uma outra moradora que estavam do lado assim. E eu, no que eu comecei a mexer no cigarro, eu vi que ele fez assim, ele levantou, ficou olhando para a minha cara, aí eu já olhei no maço para ver se tinha mais. Falei, o camarada vai vir direto no cigarrinho, né? Aí eu estou lá, e ele foi chegando perto, eu falei, você aceita um, amor, ou amigo? Ele falou para mim, não, eu estava vendo a tua camiseta. Aí eu falei, agora eu vou evangelizar, né? Fiquei com 3 metros, poderosaço. Falei, agora eu vou evangelizar. Eu falei, pois é, irmão, esse aqui é um encontro fantástico, transformador, e pai, comecei bibibi, bababá, bibibi. E ele ficou olhando para mim, não, eu já fui num desse, e foi num desse aí que Jesus me deu o domínio próprio, eu parei de fumar e de beber. Palavra de honra, foi desse jeito.
Eu fiquei com o cigarrinho na mão. Eu fiquei com o cigarrinho na mão, olhei para Deus e falei, Senhor, imita o passarinho, porque o cavalo foi perfeito. Falei, o senhor pode imitar o passarinho, porque o cavalo foi perfeito. O coice que eu levei me pregou do outro lado da parede, né? Aí eu fiquei constrangido, eu peguei, aquilo não sabia onde enfiar minha cara. Falei, caraca, velho. Peguei, amassei o maço de cigarro, joguei no lixo, né? E fui jogar o isqueiro. Aí a mulherzinha saiu de lá, não, me dá aqui o isqueiro que eu uso para esquentar minha marmita e tal. E eu fiquei com aquilo dentro de mim. Eu falei, cara, Deus, às vezes, Ele usa, né? Às vezes uma frase de para-choque de caminhão para te instruir. Mas o ensinamento dele, ele é sempre perfeito. Basta que nós tenhamos ouvido para ouvir, né? E que nós tenhamos olhos para ver. Então eu vou pedir para você publicar Tiago 3,17, por favor. Mas a sabedoria que do alto vem, primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, mas sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa chinela que eu tomei do rapaz da... Isso aqui, eu não preciso nem dizer, né? Isso aqui reflete ipsis literis o que aconteceu comigo naquele dia. E eu não tenho dúvida de que era Deus, através da misericórdia dele, da misericórdia divina, dizendo para mim assim, ó, vou mandar mais um pitacozinho aí para você. Porque no dia a dia, a gente não percebe, né? A gente está achando que a gente, não, pô, isso aí eu não faço, aquilo eu não faço. Mas nós estamos ali andando lado a lado com um inimigo que quando você abre um palmo de espaço, ele senta, ele se instala. Ou ele instala ou ele dá um cutucãozinho. E a gente patinando na questão do domínio próprio. Aí eu fui tentar entender, né, como é que eu conseguia mais intimidade com Deus para tentar entender as coisas de Deus. E eu fui buscar acabei procurando, né, o significado de jejum, de propósito, e acabei conhecendo um pouco mais sobre o propósito de Daniel, né? O propósito de Daniel, ele foi algo que marcou muito a minha vida, né? Eu vou dizer para vocês aqui uma outra história muito engraçada que aconteceu em cima dessa questão do propósito. E o bom é que Deus vai me tratando, vai me curando, e eu quero sair contando para todo mundo. Os meus amigos todos, quem eu estou discipulando, ou quem está andando comigo, eu já fico tentando todo mundo. Faz o propósito, faz o propósito. Meu irmão, do que tu gosta? Café? Corta o café. Os caras, não, pô, mas corta a Coca-Cola. Coca-Cola, não. Mas a gente tem que treinar. A gente, como eu falei antes, a gente não ganha músculo sem malhar. Tudo na vida da gente é um exercício. Tudo na vida da gente é um exercício. E quando a gente pega aqui o último versículo que eu vou pedir para publicar, Romanos 8, de 8 a 9. É a pancada final que a gente precisa entender que existe a necessidade de uma reforma interna nossa. Sem essa reforma interna, sem a presença do Espírito Santo, dentro da nossa mente, do nosso coração, a gente fica sujeito aqui, ó. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí eu vou contar para vocês a minha experiência, que foi interessantíssima. Eu estava no 18º dia do meu jejum, do meu propósito de Daniel,
Para quem não sabe, o propósito do Daniel, ele envolve você se alimentar somente de vegetais e legumes, né? E aí, pô, eu amo carne, amo, assim, de paixão, né? E e aí eu falei, cara, não posso comer nada que venha derivado de animal. Eu sou apaixonado por queijo e ovo, essas coisas todas que eu tinha o hábito de comer no meu café da manhã. E eu falei, cara, eu vou entrar nessa daqui. Aí minha esposa ainda falou assim, mas você vai dar conta? Eu falei, cara, eu tenho que dar. Eu, quando entro num processo seletivo, né, ou quando eu estou dentro de qualquer projeto que eu me envolvo, eu tenho uma coisa comigo, eu não admito ser nota 7. Eu me comprometo sempre a dar o melhor que tem dentro de mim. Eu quero ser nota 10, porque a minha consciência me cobra muito, né, da maneira como eu ajo, da maneira como eu me comporto. Depois, lá na frente, quando era moleque, eu falava, caramba, eu podia ter feito diferente, podia ter feito tal coisa, podia ter feito... E aí eu aprendi que é o seguinte, até foi uma coisa interessante que aconteceu aqui uma vez, que quando você tem esse tipo de insight, né, que Deus fala, tu tem que ir mesmo e meter o pé. E aí eu, diante desse processo, eu falei, cara, eu vou fazer. E no 18º dia, eu estava lá em São Paulo, era meu aniversário, minhas irmãs resolveram fazer uma festa, contrataram um buffet de crepe. E esse buffet de crepe tinha tudo que eu não podia comer. Tinha uma saladinha lá que a mulher ia botar um salmão, e eu gritei, ela tirou o salmão e eu fiquei ali com rúcula, espetacular. Rúcula, tinha uma alfacezinha lá, um agrião, e segui em frente ali, né? Estava firme no meu propósito. Aí a Penélope falou para mim, amor, as meninas não quiseram almoçar, serve um crepe para elas, né? E aí eu fui pedir para o rapaz fazer, eu pedi do jeito que eu gostaria de comer, né? Cheguei e falei, meu irmão, tu bota peito de peru, tomate, queijo, orégano, tem um azeite trufado aí, o cara tem. Eu falei, pode meter esse azeite trufado e vamos... E aí fiz aquele crepe maravilhoso, dessa altura, aquele modelo estilo paulista, né? Que é aquele bem caprichado assim. E comecei a cortar, e ali cortando, e aquele cheiro subindo, e minha filhinha, cada vez que ela não queria comer, esse aqui eu vou pôr na minha boca, né? E ficava com aquela situação, até que chegou um determinado momento, eu olhei, tinha um pedacinho, mais ou menos assim, de uns 2 por 2, e eu falei, cara... Eu falei, esse aqui eu acho que dá para eu mandar para dentro, que não vai fazer diferença. Eu falei, pô, eu estou com fome, estou vendo e tal, né? E aí, gente, como a misericórdia de Deus, ela é fantástica, né? Quando eu comecei esse processo, eu decidi todos os dias, a minha esposa está aqui, que não me deixa mentir, a gente, de fato, remodelou toda a nossa vida, né? A gente passou a orar junto, fez os cursos Casados para Sempre, fizemos a Herança do Homem Sábio, passamos por toda a grade de curso da igreja, porque a gente, de fato, queria ser instruído para mudar de vida. E todos os dias na minha oração eu peço, Senhor, me esvazia de mim, me ajuda a matar o velho homem, me tira essa questão da falta de domínio próprio, me ajuda. E, às vezes, eu esqueço que eu pedi, ele vem e me lembra, né? Pá! E aí ele falou para mim o seguinte, nesse dia que eu falei, cara, só esse pedacinho, ele falou, este pedacinho representa todas as escapadas, todas as permissividades que você abre porta para o mal entrar na tua vida. Você não tem um compromisso comigo? Eu falei, meu Deus do céu, pus o garfo em cima do prato, olhei para a cara da Penélope e eu falei, amor, eu preciso te contar uma coisa assim, impressionante, sinistra que aconteceu agora. Eu falei, eu preciso te falar. Ela falou, o que foi? Eu falei, cara, Deus acabou de falar comigo num pedaço de crepe. Ele falou comigo num pedaço de crepe. E eu falei, primeiro usou um morador de rua, hoje foi um pedaço de crepe. Aí eu falei, cara, tirei e falei, vou seguir firme.
E foi um dos maiores períodos de aprendizado na minha vida. Na minha vida. Hoje, eu digo para vocês assim, a satisfação que eu tenho, eu venho vivendo, a gente vem vivendo um período cheio de experiências, né? De 2016 para cá, quando eu tomei essa minha decisão, eu vou falar rapidamente a respeito de um pensamento que eu tenho, não é fazendo só fazendo uma referência, né? Não é colocando juízo de valor, mas quando eu li uma vez que Paulo estava preso, tinha sido açoitado, estava muito machucado e estava com o pé amarrado de forma com que ele não conseguia se deitar, no meio da madrugada ele começar a louvar e orar e agradecer a Deus, eu fiquei pensando, eu falei, cara, ele teve uma revelação, porque ele sabia que ele estava cumprindo o propósito de Deus. E Paulo passou um tempão preso. E eu comecei a achar sentido nisso, que eu falei, cara, ele sabia que enquanto ele estivesse ali, ele estava sendo útil ao Senhor Jesus, porque ele vinha escrevendo todas as cartas, que hoje são a base do Evangelho. Se Paulo estivesse na batalha, no operacional, provavelmente ele não teria tempo. Aí entra onde que é aquela história de que onde que você imagina que é o teu algoz, é o teu libertador. Onde você imagina que é uma pedra, um tropeço, ela é algo que você usa para poder subir um pouco mais alto. E eu encaro esse período meu, que eu inicialmente brincava, chamava de sabático, né? Que faz praticamente 3 anos que eu não tenho, de fato, uma atividade remunerada. Eu venho tendo tempo suficiente para poder me instruir e colocar em prática tudo aquilo que Jesus tem botado no meu coração. Especialmente o papel de sacerdote da minha casa, né? Que ele é um papel de muita honra, ele é um papel que Deus me deu, e eu, como disse a vocês, para mim, missão dada é missão cumprida, eu não aceito ser 7, né? Eu corro atrás do 10. Eu quero ser, de fato, a flecha que acerta o alvo. E eu peço a Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, que ministre na mente e no coração de vocês, no dia de hoje, essa palavra, que cale fundo no coração de vocês, que vocês possam ter força o suficiente para não ser coniventes e partícipes de mais nada que desagrade o reino, custe o que custar. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ok? Muito obrigado, gente.